Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse canal é o aperfeiçoamento e o estudo das disciplinas de Física e Matemática. Na descrição do vídeo tem um índice para os alunos que desejarem ir diretamente a um tópico específico, inclusive a parte que trata dos exercícios resolvidos. Hoje nós vamos falar de conjuntos, porta de entrada para o ensino médio. Bom, vamos iniciar o estudo de conjuntos, assunto que a gente vê lá no início do ensino fundamental e que agora nós vamos retomar, obviamente, com certa profundidade. Os conceitos de conjunto, elemento, relação de pertinência são considerados conceitos primitivos, ou seja, eles não aceitam uma definição satisfatória. A gente pode dizer que o conjunto é uma lista, uma coleção ou uma classe de objetos, números, pessoas, uma coleção de modo geral. Cada integrante de um conjunto é chamado de elemento, e o fato de fazer parte de um mesmo conjunto estabelece uma relação de pertinência, ok? De pertencimento. A gente usa letras maiúsculas para representar os conjuntos. Eu podia chamar um conjunto de A, de B, de V, enfim, qualquer letra maiúscula. Assim a gente pode chamar o conjunto das vogais de V, e as vogais a gente conhece, né? A, E, I, O e U. Esse é o conjunto das vogais, o conjunto V das vogais, ok? Observe que a vogal A pertence ao conjunto V, e é por isso que a gente indica A pertence a V. E também pertence a V, ou seja, E também é elemento de V. Agora, B não pertence a V, porque ele é uma consoante. Esse traço significa negação, e quando eu corto o símbolo de pertence com esse traço, eu estou dizendo que o elemento não pertence a esse conjunto, ok? Bom, vamos ver agora como é que eu represento um conjunto, ok? A gente pode representar um conjunto nomeando seus elementos. Olha aqui, ó, o conjunto A tem lá seus elementos nomeados. Raiz de 2, 0, 3, 2 terços, ok? Vou construir aqui ó, um conjunto B. Eu vou escrever ó, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. São os números ímpares, né? Então, eu estou escrevendo um conjunto nomeando os seus elementos. Também podemos atribuir uma característica comum a todos os elementos. Olha aqui, esse daqui, o conjunto B que eu coloquei, é o conjunto ímpar positivo. Olha ele aqui, ó, conjunto ímpar positivo. Então eu posso escrever x, tal que x é ímpar e positivo. Beleza? Significa que faz parte desse conjunto qualquer valor que seja ímpar positivo. Logo, eu não preciso enumerar os seus elementos, porque essa característica define o conjunto. Legal? E por fim, a gente também pode representar os conjuntos através de diagramas, os diagramas de Venn, né? É a maneira como a professora geralmente apresenta esse conteúdo para os alunos lá no ensino fundamental, no início do ensino fundamental. Os conjuntos lá são representados por diagramas, na maioria das vezes, né? Aqui eu tenho um conjunto que tem os elementos 1, 3, 5 e 7. Tudo bem? Vamos falar agora de alguns conjuntos que recebem nomes específicos dadas as características que eles apresentam. O primeiro deles, o conjunto unitário. Como o nome diz, é o conjunto formado por um único elemento. Aqui eu tenho o conjunto D, que tem apenas o elemento 3. É um conjunto unitário. Também tem o conjunto E, que também tem apenas um elemento. Por quê, professor? Ele está dizendo aqui que x pertence aos naturais, tal que 2x menos 1 é igual a 3. Vamos resolver essa equaçãozinha aqui, ó. 2x menos 1 igual a 3 será 2x igual a 4, x igual a 2. Observe que x só pode ser 2. Não há outra possibilidade para o valor de x que atenda a essa sentença. Logo, o conjunto E também é um conjunto unitário. Lá no ensino fundamental, a professora, quando mostra lá o diagrama,
ela desenha aqui, né, uma estrelinha para falar que esse conjunto é um conjunto unitário, ou seja, só tem um elemento dentro dele. Um outro conjunto muito importante é o conjunto vazio. O conjunto vazio, como o nome diz, é o conjunto que não possui elementos. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, f igual a x pertence a R, tal que x vezes 0 é igual a 2. Galera, qual é o número que vezes 0 vai dar 2? Nenhum. Não existe número que multiplicado por 0 vá dar 2, porque multiplicar por 0, o resultado sempre será 0. Então, esse conjunto F é um conjunto vazio, ou seja, que não tem elementos. Eu posso representar o conjunto vazio com duas chaves vazias, ou eu posso representar o conjunto vazio cortando essa circunferência. Detalhe, não é correto representar o conjunto vazio dessa forma, ok? Vale esse lembrete. Ou assim, ou assim. Tudo bem? Bom, um outro conjunto muito importante é o conjunto universo. Nós vamos ver muito, vamos falar muito de conjunto universo na resolução de funções e equações, né? Bom, para resolvermos problemas matemáticos, a gente deve retirar os elementos de um conjunto que os contenha. Esse conjunto recebe o nome de conjunto universo e é representado pela letra U, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. G igual a x pertence aos naturais, tal que x ao quadrado menos 3x mais 2 seja igual a zero. Bom, nesse caso, x só pode assumir valores que pertençam ao conjunto dos números naturais. Ou seja, o universo é o conjunto dos números naturais. Isso porque o conjunto me disse aqui, ó, que x tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Vamos dar uma olhada no conjunto H. Ó. H igual a x pertence aos inteiros, tal que x é igual a 3k, sendo k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Logo, o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, porque aqui eu disse ó, que x tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Tudo bem? No diagrama de Venn, a gente costuma representar o conjunto universo por meio de retângulos. Aqui, ó, o retângulo representa, nessa figura, o conjunto universo, e lá dentro nós temos subconjuntos, o conjunto A com os elementos A e B, o conjunto B com os elementos C e D, ok? Subconjunto. Galera, um subconjunto é um conjunto que faz parte de um conjunto maior. Vamos dar uma olhada aqui. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que A está contido em B, ou que A é subconjunto de B, se e somente se todo elemento do conjunto A também for elemento do conjunto B. Vamos dar uma olhadinha aqui para traduzir o que foi dito aqui em cima. Ó. Imagine que o conjunto A seja 1, 2, 3, ou seja, seja composto desses elementos. E o conjunto B seja composto dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que os elementos do conjunto A estão todos dentro do conjunto B. Tranquilo? Quando isso acontece, eu digo que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Em outras palavras, A está contido em B. É o que está escrito aqui, ó. Beleza? Ainda posso dizer, baseado nisso, que A é subconjunto de B, pois todos os elementos de A estão dentro de B, ou todos os elementos de A também são elementos de B. Ok? De modo geral, se eu digo que A está contido em B, é porque B contém A, não é isso? Imagine que meu conjunto A seja 1, 2 e 3. E o conjunto B seja o conjunto dos números ímpares, positivos, ímpares, positivos. Tudo bem? Eu não posso dizer, nesse caso, que A está contido em B. Por quê? Porque o A tem o elemento 2, ó, que não é elemento de B. Logo, A não está contido em B. Apesar dele ter dois elementos que estão dentro de B, porque são ímpares positivos, ele tem um elemento que não está dentro de B. E isso basta
para que não haja essa relação. Vamos entender agora quando que eu posso dizer que dois conjuntos são iguais. Quando é que eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B? Quando? Somente se todos os elementos de A forem elementos de B e ao mesmo tempo todos os elementos de B forem elementos de A. Como assim, professor? Eles precisam ter os mesmos elementos. Por exemplo, o conjunto A igual a 1, 2, 3 e 5. E o conjunto B, 1, 2, 3 e 5. Observe que o B está contido em A, porque todos os elementos de B estão dentro de A, e o A está contido em B, porque todos os elementos de A estão dentro do conjunto B. Beleza? Se eu tivesse aqui, ó, ao invés desses conjuntos, eu vou colocar um outro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó, o conjunto A igual a 1, 2, 3 e 5, e o conjunto B igual a 2, 3 e 5, esses conjuntos A e B seriam diferentes. Isso por quê, professor? Porque eu tenho o elemento de A que não pertence a B, que não está dentro de B, qual seja o elemento 1. Isso faz com que os conjuntos não sejam iguais. Em outras palavras, para facilitar um pouco mais o entendimento, né? Só haverá igualdade de conjuntos se os elementos dos conjuntos forem iguais, ok? Pessoal, operações com conjuntos. A primeira operação e a mais básica é a união, né? Representada com esse símbolo aqui, ó. Aqui está escrito A união com B. O conjunto formado por todos os elementos de A ou de B. Basta eu juntar os elementos, né? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenha um conjunto A e nesse conjunto eu tenho os elementos A, B e C, ok? E eu tenho um conjunto B cujos elementos são D, E e F. Fazer a união desses dois conjuntos, ou seja, a união B, é juntar todos os elementos de A com os elementos de B. Muito fácil, né? Muito simples. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenho o conjunto A como sendo 1, 2 e 3. E o conjunto B, 1, 5 e 7. Fazer a união de B com A é juntar os elementos de A e B. Vamos lá? 1, 2, 3, 5 e 7. Galera, o 1 eu não preciso repetir, uma vez que ele é elemento dos dois conjuntos, tudo bem? Beleza? Então vamos ver aqui como é que eu coloquei aqui. Bom, A união com B igual a X, tal que X tem que pertencer a A ou pertencer a B. É isso que está escrito aqui, beleza? Então aqui, ó, o conjunto universo com os dois conjuntos lá dentro, conjunto A e conjunto B. O conjunto A tem os elementos 1, 3, 5 e 6, e o conjunto B 2, 4 e 7. Fazer a união com B é juntar todo mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá aqui o conjunto união. Muito simples, muito fácil. Vamos agora falar da intersecção, né? Ou interseção, como queiram. Bom, o símbolo de interseção é esse Uzinho aqui virado ao contrário, né? É o mesmo U lá da união virado ao contrário. Aqui a gente lê A interseção com B. É o conjunto formado por todos os elementos de A e B ao mesmo tempo. A interseção B é igual a X, tal que X pertence a A e pertence a B simultaneamente. Então vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo aqui, ó. O conjunto A com os elementos 1, 3, 5 e 6 e o conjunto B com os elementos 2, 4 e 7. Galera, não há elementos que pertençam ao mesmo tempo a A e a B. E por isso, nesse caso, a interseção B é vazio, não tem elementos. Tranquilo? Bom, olhando o outro exemplo, se eu quiser fazer, por exemplo, C interseção D. C interseção D são os elementos que pertencem a C
e a D ao mesmo tempo. Ou seja, 2, 3 e 4. Estão aqui, ó. C interseção D. Se eu quiser fazer D interseção E, são os elementos que pertencem a D e a E ao mesmo tempo. Deixa eu trocar a cor aqui. Pertencem a D e a E ao mesmo tempo. São os elementos 3, 4 e 5. Aqui, ó, 3, 4 e 5. Beleza? Se eu quiser C interseção com D interseção com E, vamos trocar de novo aqui a cor, ó, para ficar claro. São os elementos que pertencem tanto a C, quanto a D, quanto a E. Ou seja, 3 e 4 estão aqui. Beleza? Muito simples também a interseção. Vamos falar agora da diferença, né? Pois bem, chamamos de A menos B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, A menos B é igual a X, tal que X pertence a A, mas não pertence a B. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que é isso aqui, ó. Observe que o conjunto A tem os elementos 2, 4, 5 e 7. E o conjunto B tem os elementos 2 e 4. Ok? Bom, fazer A menos B é retirar o conjunto B de dentro de A. Em outras palavras, ó, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou retirar, eu vou recortar, eu vou apagar o conjunto B e só vai restar o conjunto A. O que é que restou lá no conjunto A? Os elementos 5 e 7 estão aqui. Para fazer B menos A, significa que eu tenho que tirar de dentro de B o conjunto A. Vamos tirar o conjunto A? Aqui, ó, estou tirando o conjunto A, estou retirando o conjunto A de dentro do conjunto B. Vamos retirar o conjunto A todo de dentro do conjunto B. Retirando A, sobra o que em B? Nada. Resposta vazia. Com isso, galera, a gente percebe que A menos B não é igual a B menos A. Beleza? Ainda falando sobre a diferença, A menos B. Só que agora é o seguinte, ó. Os conjuntos não possuem elementos comuns. Vamos ver, ó. A menos B. Se eu retirar o B de A, olha o que vai acontecer. O que vai sobrar? Estou tirando o B. Se eu tiro o B, o que é que sobra? O próprio A. Então, quando não há interseção entre os conjuntos, a diferença de A com B será o próprio conjunto A. Agora vamos ver o que vai acontecer B menos A. Aqui, ó, se eu retirar os elementos de A de B, ó, estou tirando o conjunto A, beleza? Estou tirando o conjunto A. Se eu retirar o A, o que vai sobrar? O próprio conjunto B. Então, quando não há interseção entre os conjuntos, fazer a diferença de B com A acaba me resultando no próprio conjunto B. Bom, pessoal, vamos ver agora o que vem a ser o complementar de um conjunto. Dados dois conjuntos A e B, em que A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B, chamamos de complementar de A em B, representado assim, ó, complementar de A em B. Se fosse o complementar de B em A, seria assim, ok? O conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Ou seja, o complementar pode ser escrito na forma de uma subtração, B menos A, ok? Então, complementar de A em B é igual a B menos A. Observe aqui, ó, que eu tenho o conjunto A contido pelo conjunto B, tá certo? Se eu retirar os elementos de A, retirando o conjunto A, ó, estou retirando os elementos de A, vai me sobrar 4 e 5, que estão aqui, ó. Então, o complementar de A em B é 4 e 5. Lembrar que o complementar de A pode ser escrito assim, ó, A com um traço em cima. Isso aqui significa, isso é igual ao complementar de A. Tudo bem? Pode ser representado dessa forma aqui também. Beleza? Número de elementos da união de conjuntos.
Bom, como fazer para descobrir o número de elementos que eu vou ter quando unir um conjunto ao outro? A gente tem duas situações que a gente precisa prestar bastante atenção aqui. São dois casos distintos. Quando a interseção de A com B é vazia, ou seja, observe aqui nos dois diagramas, não há elementos comuns entre A e B. Os elementos são todos distintos, ou seja, a interseção de A com B é vazia. Quando isso acontece, o número de elementos da união de conjuntos será o número de elementos do conjunto A somado com o número de elementos do conjunto B. Então, o conjunto A tem 3 elementos, então o número de elementos do conjunto A é 3, e o conjunto B tem 4 elementos. Logo, se eu somar o número de elementos dos dois conjuntos, N de A união com B será 7. Ok? 3 elementos de A somado com 4 elementos de B. Mas nós temos uma outra situação. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima situação. Quando a interseção de A com B é diferente de vazio. Olha aqui, galera. Aqui está a interseção de A com B. Quantos elementos eu tenho? 2 elementos. 4 e 5, correto? Está aqui, ó, o número de elementos da interseção de A com B são 2 elementos, o 4 e o 5, beleza? Quando isso acontece, eu calculo o número de elementos da união de A com B de uma outra forma. Eu tenho que pegar o número de elementos que tem o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui, somar com o número de elementos que tem o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui, e subtrair do número de elementos que tem a interseção de A com B. Nós já vimos, 2 elementos, o 4 e o 5. Então, o número de elementos da união de A com B será 5 mais 5 menos 2, ou seja, 8. Galera, por que é que eu tenho que fazer a subtração pelo número de elementos da interseção? Pessoal, observe que quando eu contei o número de elementos de A, 1, 2, 3, 4 e 5, e depois contei os elementos de B, 1, 2, 3, 4 e 5, eu contei os elementos da interseção 2 vezes. Então é por isso que eu preciso fazer essa subtração, beleza? Porque senão eu estarei contando o conjunto 2 vezes. Na verdade, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, beleza? Na próxima aula, vamos tratar dos conjuntos que de fato importam para a matemática, os conjuntos numéricos. Falaremos também das relações, assunto esse que é a introdução para o estudo das funções. Eu espero vocês, um grande abraço e até a próxima!